Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das doutrinas que, olha, foi o coração e talvez o ponto mais polêmico da Reforma Protestante, a sola fide, ou a justificação somente pela fé. E tudo começa com essa pergunta, que é gigante. Como é que uma pessoa pecadora, falha, consegue ficar de pé diante de um Deus que é absolutamente santo e justo? Esse dilema foi o estopim de tudo, a questão que incendiou a reforma lá no século XVI. Para a gente entender esse conflito todo, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o conceito principal: justificação. Afinal, o que essa palavra realmente significa? Basicamente, justificação é o termo teológico que explica como alguém é considerado justo aos olhos de Deus, com a culpa e a pena do pecado sendo removidas. E o interessante é que tanto protestantes quanto católicos concordam que a justificação tem a ver com aplicar os méritos de Cristo aos pecadores. A grande divergência, o ponto de ruptura, é no como isso acontece. E aqui a gente chega no centro de tudo. O debate todo pode ser resumido assim: a justificação é um veredito legal, uma declaração que Deus faz sobre nós, algo externo, ou é um processo, uma transformação que acontece dentro da gente, nos tornando justos aos poucos? Declarado justo versus feito justo. É aqui que os caminhos se separam. Vamos ver primeiro a resposta protestante. Para os reformadores, a justificação é um ato forense. Pensa num tribunal, sabe? Uma declaração legal feita por um juiz. Vamos entender o que isso quer dizer. E no coração dessa visão tem uma ideia que é conhecida como a troca maravilhosa. É uma imagem bem poderosa do que acontece no Evangelho. Essa troca funciona em duas vias. Primeiro, todo o nosso pecado é legalmente colocado na conta de Cristo lá na cruz. E segundo, toda a justiça perfeita de Cristo é legalmente colocada na nossa conta. O ponto central é esse. Uma pessoa é vista como justa não por algo que ela fez, mas porque ela está, digamos, coberta pela justiça perfeita de outra pessoa, que é Cristo. E a fé, onde entra nisso? Nessa visão, a fé não é uma boa obra que a gente faz para merecer a salvação. Ela é descrita como a mão vazia do mendigo. É só um instrumento, o gesto de estender a mão para receber um presente que é totalmente gratuito oferecido por Deus. Agora, vamos virar a página e ver a resposta católica que foi formalizada lá no Concílio de Trento. Aqui, a justificação não é vista como essa declaração única, mas sim como um processo, quase uma jornada de santificação. Se na visão protestante a palavra era imputada, ou seja, creditada, aqui a palavra-chave é infundida. A ideia é que a graça de Deus é derramada dentro da alma, se tornando parte da pessoa e, com o tempo, tornando-a verdadeiramente e objetivamente justa. Então, nessa perspectiva, a jornada da justificação começa com a fé. Sim, ela é a base de tudo. Mas o que realmente coloca o processo em movimento é o batismo, que infunde essa graça. A partir daí, a pessoa precisa cooperar com essa graça, praticando boas obras. E essas obras, olha só, podem de fato merecer um aumento na justificação ao longo da vida. E essa tabela deixa tudo bem claro, lado a lado. De um lado, uma natureza judicial, onde se é declarado justo. Do outro, uma natureza transformativa, onde se é feito justo. O mecanismo, imputação contra infusão. O instrumento, a fé sozinha contra a fé agindo junto com os sacramentos. E o papel das obras, fruto e evidência, contra causa de aumento e mérito. As diferenças são bem fundamentais. E claro, toda essa conversa nos leva inevitavelmente a uma das perguntas mais feitas nesse debate todo. Ok, mas e as boas obras? Se a salvação é só pela fé, qual é o lugar delas nisso tudo? Elas importam? É aqui que os críticos geralmente apontam para a Bíblia, especificamente para a Epístola de Tiago, que diz com todas as letras: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E aí, como a doutrina da sola fide responde a isso? A resposta protestante faz uma distinção que é absolutamente crucial. As obras não são a causa da salvação, mas elas são sempre a evidência dela. Pensa numa macieira. A maçã não é a causa da árvore existir, mas uma macieira de verdade, viva, inevitavelmente vai dar maçãs. As obras são o fruto necessário de uma fé que é verdadeira e viva. É exatamente o que as confissões de fé históricas protestantes dizem. Uma fé que salva nunca está realmente sozinha. Ela é uma fé viva, que age por amor e vem sempre acompanhada de outras graças. Ela produz boas obras não para ganhar a salvação, mas como uma expressão da salvação que já foi recebida.
E para a gente ter noção da importância disso, Martinho Lutero e os outros reformadores não viam isso como um detalhe teológico. Para eles, a sola fide era o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Era o pilar central. Se esse pilar caísse, tudo desmoronava junto. No final das contas, a doutrina da sola fide redefiniu completamente a base do relacionamento entre o ser humano e Deus. E isso deixa no ar uma questão profunda para a gente refletir. Se a fé é um presente que simplesmente se recebe, como é que então esse presente transforma a vida de quem o recebe? Fica aí a reflexão.